você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com muita alegria e satisfação que voltamos aqui nessa tarde maravilhosa de sábado, onde o sol nos convida a uma reflexão profunda a respeito da misericórdia do nosso Pai amantíssimo e bom. Oportunidade em que a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, nesses tempos difíceis que passamos de afastamento necessário por razões de ordem sanitária, nos proporciona a possibilidade de estarmos juntos em pensamento, em oração e com os nossos sentimentos, estudando o Evangelho de Jesus e nos unindo cada vez mais em torno da sua boa nova, mantendo os laços que nos unem íntegros e cada vez mais iluminados pelas bênçãos do nosso Senhor, pelas bênçãos do nosso amado Jesus Cristo, que tem feito a diferença entre a luz e as trevas, especialmente nesses momentos de tanto sofrimento pelos quais tantos irmãos nossos estão passando. Eu quero, antes de iniciar a minha participação singela nesse estudo dessa tarde, elevar aqui um sentimento a Jesus, em prol de todos os nossos irmãos e irmãs, muitos deles parentes queridos, alguns deles companheiros da nossa Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, que partiram para o mundo espiritual, se encontrando agora com toda certeza sob os cuidados bondosos e sob o amparo dos nossos amigos e benfeitores espirituais, que se utilizam do poder de intercessão junto a Jesus para amparar todos esses irmãos que, por razões superiores que um dia teremos autorização de saber, partiram levados por esse fenômeno que percorre todo o mundo, num vírus que tem ceifado milhares e centenas de milhares de vidas em todo o planeta, mas que com certeza, cumprindo desígnios superiores de Deus, o nosso planeta caminha inexoravelmente rumo ao progresso e à felicidade dos tempos da regeneração. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 10, 11, versículos 28 a 30. Pois são com essas promessas abençoadas que Jesus, nosso irmão querido, tem aplacado as nossas dores, enxugado as nossas lágrimas. No item 6 que estamos estudando nesta tarde, o Espírito da Verdade se refere às lágrimas vertidas, à dor que o Cristo sofreu no Jardim das Oliveiras, como um exemplo de que ele, o justo por excelência, que nada tinha que sofrer aqui na terra, sim, sofreu inicialmente o abandono dos seus 3 discípulos queridos, Pedro, Tiago e João, que mesmo a partir das solicitações de Jesus de que eles ficassem atentos para aquele momento especial de sua vida, porque ele se preparava para ir até o seu Pai, ainda assim, numa situação que representa todas as nossas dificuldades do mundo, em que os 3 discípulos representavam ali
toda a dificuldade que Jesus ia encontrar pela frente para poder fazer com que as criaturas sentissem verdadeiramente a sua boa nova e as exemplificassem na prática, os discípulos se esqueceram e por 2 vezes adormeceram. Naquele momento em que o Cristo sabia perfeitamente que daí a instantes haveria de ser traído por seu discípulo querido, Judas Iscariotes, ainda assim, ele se entregava de maneira humilde, mas resoluta, à ignorância e à ignomínia humana, num exemplo de ingratidão que jamais o mundo verá outro igual, pois se tratava nada mais, nada menos do que todo o mal que poderíamos fazer àquele que fez todo o bem para todos nós aqui na terra. Assim, meus irmãos, em 3 tempos, nós encontraremos a misericórdia do Cristo se materializando na vida das criaturas. E recordamos aqui ninguém mais, ninguém menos do que um discípulo querido seu, que 2000 anos mais tarde viria através da mediunidade abençoada da psicografia, o nosso amantíssimo Francisco Cândido Xavier, nos dar exemplos aos milhares da bondade e da misericórdia de Jesus para com a humanidade ao longo de todo esse tempo em que a humanidade se debate, tentando sair da condição de um mundo miserável, de um mundo primitivo, de um mundo de expiações, de um mundo de provas para um mundo regenerado. Primeiro tempo. O Chico passava por grandes dificuldades. Problemas gigantescos se avolumavam sobre sua cabeça. E tão gigantescos que ele perguntou ao espírito de Emmanuel se não era possível rogar às esferas superiores um conselho de Maria de Nazaré que o ajudasse naqueles dias tão difíceis. Alguns dias se passaram, quando o espírito de Emmanuel lhe disse que o generoso espírito de Maria havia atendido ao seu pedido, enviando-lhe a seguinte frase: isso também passa. A frase foi para mim como anestesia sobre uma dor imensa, disse-nos o Chico. Fez-me tanto bem que a escrevi num papel e a coloquei sobre a cabeceira de minha cama. Todas as noites e todas as manhãs eu a lia, sentindo um grande consolo. Certo dia, um amigo, ao entrar em meu quarto, achou a frase muito interessante e disse: Chico, vou fazer o mesmo. Colocar essa frase sobre a cabeceira de minha cama. Faça isso mesmo, meu filho. Mas não se esqueça que o espírito de Emmanuel também me disse que a frase tanto serve para os momentos tristes como para os momentos alegres. Meus irmãos, reflitamos sobre essa lição. Nós que muitas vezes nos encontramos tristes e amargurados pelos problemas da vida, achando que eles jamais passarão, que os dias difíceis quase que se eternizam nos momentos tristes pelos quais passamos, quando na verdade Deus se utiliza da ação abençoada do tempo para fazer com que os sofrimentos diminuam ou cessem, as feridas se fechem em cicatrizes e que a dor passe a ser sentida por nós numa quantidade menor, numa intensidade menor. Portanto, reflitamos nessa promessa de Maria Santíssima de que as dores passam. As dificuldades passam, meus irmãos. Não nos desesperemos de maneira definitiva diante das perdas, diante das misérias, das dificuldades financeiras, das dificuldades no relacionamento, das incompreensões que muitas vezes nos buscam, às vezes dentro dos nossos lares. Sejamos resilientes na prática do bem. Procuremos esquecer, procuremos silenciar, procuremos entender, procuremos confraternizar, porque a partir desses gestos nós veremos que tudo passará
e passará muito mais rapidamente do que nós imaginamos. Num outro momento, nós vamos encontrar que Chico nos faz a seguinte revelação. É verdade que Lívia, a esposa de Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, no livro Há 2000 anos, não mais reencarnou? Assim é dito por Emmanuel, respondeu Chico. Eu acredito com certeza, porque de minha parte eu nunca tive um contato com o espírito de Lívia e sei que ela trabalha muito e inspira Emmanuel e outros amigos da vida superior para a continuidade da obra de Jesus Cristo. Em 1940, conta o Chico, estive às portas de uma tuberculose. Embora febril, nunca deixei de comparecer ao trabalho, quando certo dia, ao dirigir-me para a repartição nas primeiras horas da manhã, notei que uma estrela me enviava de longe certos raios que eu não sei classificar. Desde esse dia, começaram as minhas melhoras positivas. Perguntei ao nosso amigo Emmanuel quanto ao significado daquela estrela que brilhava ao longe como uma luz mais potente que a luz do sol, pois a ocorrência se deu às 7 horas da manhã. E ele me explicou que a estrela cujo clarão me trouxe a cura do corpo era a própria Lívia, que se desvelava em me auxiliar. E, meus irmãos, nós vamos encontrar outras e outras revelações nessa obra tão bela que é o livro Kardec Prossegue, da autoria de Adelino da Silveira, que nós recomendamos a todos e que temos aqui em nossa biblioteca. Nós encontramos revelações muito belas de amigos espirituais que se notabilizaram pela pelo fervoroso auxílio a Jesus no processo de restauração das energias e da alegria do planeta e que se desvelam há muitos e muitos séculos em implementar o reino de Deus, prometido um dia por Jesus, segundo os relatos de Mateus e de Lucas, e que aos poucos, apesar de todas as dificuldades que aparentemente se antepõem entre a terra e a chegada desse novo reino, mas que de fato está aos poucos sendo definitivamente instalado por Jesus. Logo em seguida, ao Jardim das Oliveiras, como nós acabamos aqui de nos referir, meus irmãos, nós vamos lembrar ainda das promessas, das palavras de Jesus, como um convite para que também nós não nos entreguemos, para que nós não nos esmoreçamos diante dos sofrimentos, porque ele conclama para a humanidade inteira sempre a um recomeço, a continuidade da nossa tarefa. Como eu comecei no início, lembrando Chico Xavier, nós não podemos definitivamente mudar o que nós já fizemos de ruim para trás. Isso está feito. Mas nós não podemos também permitir que esses fracassos sepultem as nossas alegrias e as nossas esperanças de recomeçarmos, ainda nessa vida, de uma forma diferente. Recomeçando agora e fazendo um novo fim. A doutrina espírita, reproduzindo as bênçãos da Boa Nova, é uma doutrina de esperanças e de luzes, de verdadeiras alegrias que mostram ao cristão claudicante, titubeante e imperfeito que é possível sempre recomeçar. Não repetindo as mesmas obras vãs todos os dias, mas recomeçar sobre os escombros das nossas derrotas recentes ou passadas e a partir do reconhecimento de que é hora de mudar de vida, é hora de mudar de rumo, nós passemos a transformar os nossos pensamentos e ações em situações que nos permitam nos transformarmos aos poucos em criaturas felizes e alegres, porque encontramos finalmente o caminho verdadeiro que devemos seguir. Nunca houve tantos sofrimentos na Terra, mas nunca houve tantas oportunidades de nós auxiliarmos aqueles irmãos que sofrem. Nunca houve tantas dores propagadas em tempo real pelas comunicações
instantâneas, especialmente fulcradas nas redes sociais. Mas nunca houve tantas oportunidades de que os cristãos verdadeiros e sinceros se transformem não em augureiros do fracasso ou da derrota do mundo, mas se transformem em anunciantes de que o Cristo haverá de triunfar sobre todos esses sofrimentos e todas essas lágrimas, e de que nós, apesar de todas as dificuldades que temos, por sermos ainda ceareiros tão imperfeitos, podemos, meus irmãos, auxiliar a Jesus num simples toque nos nossos celulares ou computadores, num toque de alegria, de felicidade, de otimismo, de paz e de esperança, levando esses sentimentos aos nossos irmãos que sofrem e que multiplicam sua dor pelos caminhos das redes sociais, esperando encontrar não uma palavra de revolta ou de vingança, de crítica mordaz a quem quer que seja, mas esperando de nós uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, algumas gotas de água numa boca ressequida que caminhou pelo deserto do sofrimento. Assim, meus irmãos, obreiros, traçai o seu sulco, diz aqui o nosso irmão, dessa belíssima mensagem que estamos a estudar nessa tarde de hoje, e que é de autoria do Espírito da Verdade, proferida em Paris no ano de 1861, que já foi lida aí pelo meu querido sobrinho e amigo do coração, Lucas. Irmãos, obreiros, traçai o vosso sulco, ou seja, vamos procurar traçar a nossa estrada. E que a estrada que traçamos com dificuldades, com percalços, com sofrimentos e com dores, seja o prenúncio de um caminho que se estabelece para os irmãos que vêm atrás de nós, encontrando um caminhar mais fácil. Os grandes ceareiros de Jesus vieram em todos os séculos, na condição de seus discípulos, enfrentando os maiores desafios do mundo para facilitarem o caminho que hoje nós estamos traçando. Se estamos repetindo aqui para vocês esses conceitos iluminados, foi porque irmãos como Chico Xavier, como Emmanuel, que reencarnou tantas e tantas vezes para fazer com que o mundo pudesse progredir e que o nosso Brasil querido pudesse hoje receber a missão abençoada de centenas de espíritos que comunicaram através da pena abençoada do nosso querido médium de Pedro Leopoldo, numa inspiração clara para nós, num chamamento claro para nós, de que nós também podemos, apesar dos percalços, fazer o sulco da estrada que nos cabe palmilhar, a fim de facilitarmos a vida daqueles que vêm atrás de nós. Os nossos filhos, os nossos amigos, aqueles que são colegas de trabalho, todos aqueles irmãos que não tiveram as mesmas bênçãos que às vezes nós tivemos, eu pelo menos, desde quando nasci, sendo esclarecido por minha mãezinha e pelo meu pai, nos cultos do lar ou na escola de evangelho, dessa fraternidade abençoada que nos proporciona estarmos aqui falando para vocês nessa tarde linda de Belo Horizonte. Então, meus irmãos, Jesus nos conclama a não desistir. Não desistamos do trabalho do corpo e do trabalho na seara do espírito. Não é hora de nós entregarmos os pontos, como dizemos no interior. É hora de nós enfrentarmos com realismo as dificuldades que temos, meus irmãos, e que são de toda ordem. Mas não é hora de desistir. Desistir jamais. Jamais. Nós temos que prosseguir em frente, apesar de todos os desafios, certos de que tudo isso vai passar. Jesus nos fortalece nos momentos mais difíceis. Basta que nós nos lembremos dele ao lermos uma página que consola ou uma oração que nos ilumina. Nos promete que os tesouros da paz e da felicidade que nos esperam no mundo espiritual, onde a luz definitivamente substitui as trevas, quando cumprimos corretamente os nossos deveres e quando aceitamos de bom grado, de boa vontade e com amor os chamamentos para
amarmos o nosso próximo e amarmos a Deus, sendo para com eles caridosos e bondosos, sendo para com eles solidários e amigos, especialmente estendendo para cada um dos amigos e criaturas que convivem conosco nessa oportunidade abençoada que o Pai nos concedeu, a possibilidade de também conhecerem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós compreendamos o chamamento do Cristo e que compreendamos esse chamamento deixando as nossas ilusões de lado, vivendo uma vida com toda a sua intensidade, usufruindo as bênçãos de um mundo civilizado que nós ajudamos a construir, inspirados que fomos ao longo dos séculos pelo progresso que Jesus nos mostrou que haveria de ocorrer em nosso planeta. Mas sem permitir que essas facilidades do mundo atual nos encham de ilusões, de orgulho e de vaidade, afastando esses sentimentos malsãos que nos impedem de nos confraternizarmos com os irmãos de todas as origens, de todas as ordens, de todas as situações sociais, diariamente buscando acrescentar na vida desses irmãos, e aí lembro daqueles que estão convivendo conosco no nosso próprio lar, que devem ser os primeiros a receber essas bênçãos, que são as bênçãos do nosso próprio esclarecimento, e significando para todos com os quais convivemos a diferença entre uma criatura atrasada, que nós ainda somos e que fomos muito mais no passado, para uma criatura atrasada, mas que já se preocupa em melhorar, já se preocupa em compreender, em ser mais solidária, em ser mais amiga, em substituir o vozerio das discussões estéreis pelo silêncio da compreensão e da prece. O mestre de caridade e amor sempre estará ao nosso lado. Jesus sempre estará ao nosso lado, meus irmãos, minhas irmãs. E nós haveremos de compreender nesse capítulo 6º, que trata do Cristo Consolador, que esse capítulo ou essa consolação soa para nós como um abraço fraterno e cheio de afeto. Quando lemos esse capítulo 6º, é como se sentíssemos Jesus nos abraçando. Vem, meu irmão. Vem, meu filho, ainda atrasado e pecador. Levante, erga-se, porque os sofrimentos são passageiros. Compreenda a beleza da vida, a beleza do recomeço em bases corretas, para que você possa ser feliz ainda nessa existência. É isso que está a significar para nós esse capítulo abençoado. Cada um de nós, quando compreendemos esse ensino de Jesus, meus irmãos, consegue, a partir da leitura e da reflexão sobre o chamamento do Cristo, entender a extensão do amor que Jesus tem por cada um de nós, especialmente nos nossos momentos mais tristes. Nos momentos em que caímos flagrosamente nos caminhos da vida. É ali que o Cristo mais se faz presente. É ali que ele mais insiste em estender as mãos para todos nós, para nos erguer dos pântanos dos nossos remorsos e das nossas quedas morais. E eu termino a minha breve participação dessa tarde contando para vocês um relato de irmão X, certamente recolhido dos arquivos do mundo espiritual. Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, eu sempre chamo como, sem autoridade nenhuma, mas a partir de uma reflexão que eu faço, como sendo o quinto evangelista. Porque ele traz fatos que não estão na Boa Nova, mas que certamente não são contos da carochinha. São fatos verídicos, verdadeiros, retirados do mundo espiritual ou da memória de espíritos ainda tão elevados ou mais elevados que ele e trazidos para nós, com sua pena romântica e abençoada, rigorosamente reproduzida pela mediunidade abençoada do candíssimo médium de Pedro Leopoldo, o nosso irmão Chico Xavier. A página que vamos ler está nessa obra, Contos e Apólogos, e tem o título de No Caminho do Amor. Em Jerusalém, nos arredores do templo,
uma adornada mulher encontrou o Nazareno de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou-o estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras de sua túnica muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura e, deixando perceber nos movimentos do corpo frágil a visível paixão que a possuíra de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou murmurante: Jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. E indicou para ele extensa vila cercada de rosas, à sombra de um arvoredo acolhedor, e continuou: Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura de repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Vem e vê. Dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo, uma planta aromática, e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas, exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajor, voltou súplice depois de leve pausa. Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas. E notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou um tanto agastada: E aí, não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: Agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajaezada de enfeites, ou seja, repleta de enfeites, sentiu-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu de socorro para uma infeliz criatura torturada de sofrimentos. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa que ninguém ousava aproximar. Fitou o mestre e reconheceu-o. Era o mesmo mancebo nazareno de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: Vem a mim, tu que sofres, porque na casa do meu Pai nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida que estava pela dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, prosternou-se fraternal e aconchegou-a de manso.
A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou em voz reticenciosa e dorida: Tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que viestes fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu, benevolente, retrucando apenas: Agora eu venho satisfazer-te os apelos. E recordando-lhe as palavras do primeiro encontro, acentuou compassivo: Descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Meus irmãos, não percamos a esperança, não percamos a fé, não percamos os nossos sentimentos e as nossas vistas ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Ele estará ali junto de nós. Basta que nós queiramos perceber a sua presença. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos vocês. Que o Mestre de luz e de bênçãos ampare os seus lares e as suas vidas. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa tarde.